A cineasta japonesa Naomi Kawase pode ser acusada de muita coisa. Ela pode ser acusada de ser fofinha demais, pode ser acusada de ser contemplativa, natureba demais, naquela abordagem típica dela de observação dos fenômenos da natureza. Mas se tem uma coisa da qual ela não pode ser acusada, é de não ter total controle sobre a narrativa dos filmes dela. E Esplendor, que é o filme novo dela que está na programação da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, não é diferente. Logo no primeiro plano do filme, nos primeiros planos do filme, a gente vê uma moça andando por uma rua e é uma cidade grande, é uma cidade cheia de carros, com gente passando toda hora, e essa cena é narrada em off com uma espécie de audiodescrição. E mais à frente, logo no começo do filme ainda, a gente descobre que aquela moça é a protagonista do filme e que ela trabalha com audiodescrição, e no momento ela está fazendo a audiodescrição de um filme, e ela trabalha com um grupo de pessoas que têm algum tipo de deficiência visual para auxiliá-la, para prestar certa consultoria para ela, para que ela possa realmente atender aquele público. E só aí você já vê uma estratégia muito legal da Kawase, que é de integrar a linguagem do filme, sua temática, porque esse processo de trazer a audiodescrição para o filme, né, para a narração do filme, muitas vezes para a descrição das cenas, que não acontece o tempo todo, mas acontece ocasionalmente, é uma estratégia muito eficiente não só para a gente entender um pouco sobre o trabalho daquela mulher, como também para a gente entender da sua personalidade. E isso é algo que o filme é inteligente em retratar, que é como a profissão de uma pessoa acaba, de certa forma, transformando, moldando a sua personalidade. Afinal de contas, o que a gente faz da vida é algo que a gente faz muito mais, por muito mais tempo, do que as coisas que a gente faz para se divertir, que a gente gosta de fazer. Então, o fato da protagonista trabalhar com audiodescrição acaba tornando, obviamente, ela uma pessoa muito mais observadora, muito mais sensível para pequenos detalhes que nós, na vida adulta, na vida corrida, acabamos ignorando. Por exemplo, ela tem o hábito de atravessar a rua pisando só na faixa branca da faixa de pedestre, que são coisas que crianças normalmente costumam notar e que a gente acaba passa despercebido, nem vê. Tem um momento também em que a gente tem acesso aos pensamentos dela, mais uma vez, em narração em off e num formato de audiodescrição, porque a gente sabe que ela não está trabalhando, ela está num momento de descontração, e a gente a ouve narrar, descrever a passagem de raios de sol através da janela e a sensibilidade que ela tem de observar as nuances, de observar como que o sol se manifesta e como que ele atravessa através das superfícies e a textura e as diferenças. Esse tipo de sensibilidade é uma sensibilidade que a Naomi Kawase tem e que a protagonista tem muito por conta daquilo que ela faz, que realmente criou certa sensibilidade, até porque o filme a trata até como uma escritora, porque de certa forma o que ela faz é escrita criativa. Ela precisa transformar imagens em palavras, descrevê-las de uma maneira que seja poética, que seja literária e ao mesmo tempo que reflita com precisão o que ela está vendo para pessoas que não conseguem enxergar. E nesse sentido o filme tem discussões muito legais também. Por exemplo, tem um momento que ela está discutindo com as pessoas que trabalham com ela como que ela vai descrever determinada cena. E esse tipo de discussão é muito interessante porque a gente vê a dificuldade que eles têm de encontrar pontos de vista em comum, porque quando você vê uma cena, né, um ator, por exemplo, que está interpretando através do rosto, através das expressões, através da fisicalidade, na hora de descrever para uma pessoa que não consegue ver essa interpretação, essa performance, através de palavras, é óbvio que a pessoa que está imaginando isso não vai imaginar exatamente as mesmas expressões que o ator teve. Então, de certa forma, o que o filme discute é como a maneira que nós expressamos o que sentimos, como a maneira com que a gente percebe o mundo influencia nos nossos sentimentos, influencia em como a gente processa também o que a gente vê e o que a gente experimenta. Tem um momento muito significativo também nesse sentido, que é o momento em que o personagem que tem uma visão bastante debilitada, ele está olhando
através da janela, né, olhando para a rua, e ele tem um dispositivo ali, tipo uma espécie de programa que o ajuda a interpretar imagens. Então, ele pergunta assim, ele fala, tá um dia muito bonito hoje, né? E a resposta desse programa é, não está. E aí, imediatamente a gente vê que ele fica decepcionado, ele já fica mais triste, e isso é muito interessante, porque acontece conosco também. A gente não tem motivo nenhum para estar triste, motivo nenhum para estar para baixo, mas o fato de o dia estar cinza, o fato de a gente saber disso muitas vezes, já influencia na nossa disposição, no nosso humor. O filme é muito inteligente também em adicionar visão subjetiva daqueles personagens, pra gente saber mais ou menos como eles enxergam o mundo, então que tipo de deficiência eles têm, né? O personagem que acaba se envolvendo um pouco mais com a protagonista, ele tem uma espécie de cegueira quase total, e é uma cegueira quase branca também, então a gente vê aquela visão amarelada, com às vezes um borrãozinho, uma frestinha, através da qual a gente enxerga alguma coisa junto com ele, e a gente, através dessa metodologia, a gente consegue enxergar o mundo um pouquinho também através dos olhos deles e complementar com as descrições que a protagonista faz. Então, essa disposição da Kawase de usar a linguagem do filme, as câmeras subjetivas, a descrição, a fotografia, então tem muita contraluz, tem muita cena mais ou menos desfocada. Tem um momento em que ela enfoca umas crianças brincando e quem está em volta é a protagonista e esse rapaz quase cego que tem uma relação com ela. E quando a Kawase enfoca aquelas crianças, ela as enfoca bem desfocadas por alguns segundos e de repente como se ela estivesse encontrando o foco ali naquele momento, que é óbvio que com um diretor profissional aquilo não é por acaso, aquilo é uma estratégia pensada para que a gente enxergue as crianças daquela maneira. Então a gente começa enxergando aquelas crianças através dos olhos mais ou menos dele, né, embaçado, sem conseguir definir direito as formas, e a visão se ajusta para a gente ver como ela enxerga. Então, usando esse tipo de linguagem, a linguagem, a gramática do filme para contar a história, é óbvio que é uma maneira muito inteligente, muito interessante de nos levar tanto a sentir os sentimentos dos personagens, quanto a discutir, quanto a refletir sobre os seus temas, que são temas de percepção do mundo, de como a nossa percepção recebe o mundo de forma diferente, mas também reinterpreta o mundo e uma coisa alimenta a outra. E ao contrário do último filme da Naomi Kawase, que é O Sabor da Vida, esse filme ele consegue ser sensível, sentimental, sem ser piegas. Eu até gosto do Sabor da Vida, mas a gente precisa reconhecer que ele é um pouquinho piegas demais. Então tem cenas muito sensíveis. Por exemplo, a gente consegue ver o momento que a protagonista se encanta com aquele homem, que é o momento em que ela permite que ele toque o rosto dela, e a paixão, a empolgação, né, a pegada que aquele cara tem na maneira com que ele toca o rosto dela para ler o rosto dela, é aquilo que mexe com ela, aquilo que toca ela. Então é um filme que dá valor ao toque, dá valor ao que a gente ouve, dá valor a outros sentidos que o cinema normalmente deixa de segundo plano para valorizar a imagem, o que é compreensível, mas quando é revertido acaba sendo bem interessante. E é isso, você está acompanhando os vídeos, as críticas da mostra. Não se esquece de se inscrever no canal, tem um botãozinho aqui no canto, agora eu acertei o lado, né? Tem também o sininho aqui em cima para você clicar e receber as notificações. Como eu disse, está tendo vídeo todo dia, e também não se esquece de seguir o Cinema de Boteco. Eu vou deixar o link do Cinema de Boteco aqui na descrição. Assim como eu tenho feito, também vou deixar o link para as críticas dos filmes da Naomi Kawase sobre os quais eu já escrevi, que são O Segredo das Águas e O Sabor da Vida, que é o filme que eu menciono nesse vídeo. A gente vai se vendo na mostra e por hoje é isso.